O vento uivava entre as estruturas metálicas do complexo de testes da vanguarda aeroespacial, misturando-se ao rugido ensurdecedor dos motores a jato e ao cheiro penetrante de combustível queimado. No chão de concreto, Ethan Cole se ajoelhava com as mãos firmes, esfregando uma mancha de querosene que teimava em não sair. Acima dele, a passarela de aço tremia sob os passos apressados de um grupo de executivos impecavelmente vestidos. Entre eles, Veronica Pierce, aos 32 anos, comandava a empresa com a mesma precisão com que seus saltos altos batiam no metal, cada passo um aviso, cada palavra uma sentença. Seu olhar cortou o ar carregado enquanto passava, a voz afiada como uma lâmina. Cuidado aí. Não encoste em nada que suas mãos não tenham competência para compreender. Esses jatos não são para quem só sabe passar pano no chão. Riso ecoou ao redor dela como uma onda de escárnio. Ethan permaneceu imóvel, os olhos fixos no brilho frio do caça atrás do vidro blindado, um lugar que já fora seu, uma vida que o céu lhe havia arrancado. Veronica Pierce assumirá a vanguarda havia 6 meses, após o infarto que ceifou a vida de seu pai em plena sala da presidência. Brilhante, implacável e convencida de que a fraqueza não tinha lugar entre as nuvens, ela governava com punho de ferro, como se cada decisão fosse uma batalha aérea onde apenas os mais fortes sobreviviam. O conselho de administração a observava com olhos de águia, à espera de um tropeço, de uma prova de que uma mulher na casa dos 30 não poderia preencher o vazio deixado por um gigante. Então ela se tornou ainda mais dura. Demitiu sem piedade, cortou investimentos que não geravam retorno imediato e ergueu muralhas ao redor de si tão altas que até seu próprio reflexo no espelho parecia um estranho. Para Verônica, o mundo se dividia em dois, os que voavam e os que caíam. E quem caía não merecia sequer olhar para cima. Ela crescerá vendo o pai dominar salas de reunião, fechar acordos bilionários e apertar as mãos de generais e senadores com a mesma naturalidade com que respirava. Ele lhe ensinou que o respeito se conquistava pela força, que a compaixão era apenas fraqueza disfarçada de boas intenções. Quando o coração dele falhou, ela não estava lá. Estava em Tóquio, fechando um negócio. Voltou para uma cadeira vazia e um legado que não tinha certeza se poderia carregar. O enterro foi íntimo. A coletiva de imprensa é impecável. E desde então, todas as noites ela se postava diante do espelho, treinando a expressão do pai, aquela que dizia ao mundo que nada poderia quebrá-la. Mas algo já o havia feito. Ethan Cole caíra há muito tempo. Aos 35 anos, as cicatrizes nas costas o faziam sentir décadas mais velho. Fora piloto de caça da Força Aérea, integrante do Esquadrão Valor, uma unidade tão elite que suas missões ainda eram sigilosas. Sobrevoara desertos e montanhas, executará manobras que desafiavam a física, salvara vidas que jamais saberiam seu nome. Até aquele dia em Nevada. O motor do seu ala falhou a 20.000 pés. Ethan quebrou a formação, permaneceu ao seu lado e o guiou através de uma tempestade de areia que transformava o céu em um muro de fúria. Ambos sobreviveram, mas na saída sua aeronave foi atingida por estilhaços. Ejetou-se sobre o deserto, passou 2 dias sob o sol escaldante até o resgate chegar. A lesão na coluna foi o bastão final. Carreira encerrada, medalha guardada em uma gaveta, uma vida que já não lhe servia. Sua esposa, Sarah, era seu porto seguro. Morreu de câncer enquanto ele se recuperava, e ele nem sequer conseguiu segurar sua mão sem tremer de dor. Agora morava em um apartamento modesto com Laia, sua filha de 8 anos, herdeira do sorriso da mãe e de sua paixão pelo céu. Todas as noites inventava histórias sobre voos, nuvens que pareciam montanhas e estrelas que guiavam pilotos de volta para casa. Mas nunca lhe contou por que parou de voar. As contas médicas esvaziaram suas economias. Os benefícios de veterano cobriam parte, mas não o suficiente. Então, aceitou o único emprego que conseguiu sem precisar ficar 12 horas em pé, faxineiro na vanguarda aeroespacial. No início foi humilhante trabalhar onde já fora admirado, onde homens como ele eram lendas. Mas então entendeu, Laia podia ir com ele após a escola. Podia sentar-se em um canto e desenhar. Podia respirar o mesmo ar das máquinas que tocavam o céu. E isso bastava. Laia ficava no hangar da vanguarda enquanto ele trabalhava, esboçando aviões em um caderno que carregava para todo lugar. Seus desenhos eram surpreendentemente precisos. Motores, linhas de combustível, estruturas de asas. Um jovem engenheiro, Marcos, uma vez parou para explicar-lhe sobre razão empuxo-peso, e a menina ouvia com atenção, absorvendo cada palavra como uma esponja. Ethan observava de longe, o rodo na mão, e sentia algo se romper dentro do peito. Não era por si mesmo que permanecia ali, era por ela.
Foi numa tarde de terça-feira que Verônica encontrou Laia na zona restrita de testes. A garota estava sentada de pernas cruzadas no chão, analisando um projeto desbotado que resgatara da lixeira, os dedinhos traçando as linhas com cuidado, os lábios murmurando os termos técnicos. Os saltos de Verônica soaram como um veredicto, ecoando nas paredes de aço, secos e definitivos. Quem deixou essa criança aqui? Sua voz cortou o zumbido das máquinas. Laia ergueu o rosto, assustada, os olhos escuros e cheios de inocência. Eu só estava olhando. Esse lugar é para quem sabe voar, não para quem sonha, disparou Verônica, o queixo erguido. Apontou para o protótipo atrás do vidro. Sabe quanto custa isso? Mais que sua casa. Mais que sua escola. Mais que tudo que você jamais terá. O rosto de Laia ardia. Ela se levantou, apertando o projeto contra o peito. Desculpe. Eu não queria. Onde está seu responsável? Ethan chegou correndo, o uniforme úmido de suor, o fôlego curto. Estava 2 andares abaixo quando soube que a filha havia se afastado. O pânico o acompanhará durante toda a subida. Peço desculpas, senhora. Não vai mais acontecer. Não vai mais vagar por uma instalação de milhões de dólares. O olhar de Verônica o percorreu gelado e desdenhoso, detendo-se no rodo, nas mãos calejadas, na postura curvada. Acha que esfregar chão no hangar vai fazê-lo voltar a voar? As palavras pairaram no ar como uma faca. O silêncio tomou conta do ambiente. Os funcionários próximos pararam, fingindo não ouvir. Alguém riu baixo. Outro tossiu para disfarçar. Ethan cerrou os dentes, mas se calou. Aprenderá há muito que algumas batalhas não valiam a pena. Não ali. Não na frente de Laia. Pegou a mão da filha, retirou com cuidado o projeto de suas mãos e o deixou sobre uma mesa próxima. Vamos, pequena. Hora de ir. Enquanto caminham naquela direção da saída, Laia sussurrou. Pai, o senhor já voou, não foi? Ele olhou para ela, a garganta apertada. Voei, sim. Mas agora só preciso que você viva num mundo onde o céu ainda exista. Ela não entendeu, mas apertou sua mão com força. Naquela noite, Ethan sentou-se na beirada da cama, observando a sombra do próprio braço na penumbra. A tatuagem ainda estava lá, escondida sob a manga comprida, um par de asas de ferro com a inscrição Asas de Valente. Não a olhava havia meses. Ela lhe lembrava tudo o que perderá. O céu, a liberdade. E acima de tudo, a sensação de que um dia, tudo aquilo poderia ter sido diferente. Ethan não tinha salvado apenas Sterling naquela tempestade de areia. Havia salvado a si mesmo, ou pelo menos a versão de si que ainda acreditava ter importância. A versão que Sarah enxergara nele. Mas a tatuagem também carregava o peso do que restara. O rosto de Sterling, a equipe de resgate que ele tirara daqueles escombros, as vidas que não se apagaram naquele dia. Baixou a manga com um gesto brusco, como se pudesse enterrar as memórias junto com o tecido, e foi até o quarto de Laia. Ela dormia com o caderno aberto sobre o peito, o desenho inacabado de um motor a jato iluminado pela lua que entrava pela janela. Os traços eram precisos, quase obsessivos, como se a menina tentasse capturar em papel algo que ainda não podia alcançar. Ethan passou os dedos pela testa dela, fechou o caderno com cuidado e sussurrou, tão baixo que só o vento poderia levar as palavras: você vai voar um dia. Com suas asas. E com as minhas. Marcus Hale era daqueles homens que a Vanguard parecia ter esquecido de aposentar. Aos 63 anos, mancava por causa de um acidente de helicóptero nos anos 80, mas seus olhos ainda captavam detalhes que os mais jovens ignoravam. Ele tinha visto gerações de engenheiros e pilotos passarem pelos hangares, rostos que chegavam cheios de ambição e partiam com olheiras e contratos rescindidos. Mas Ethan Cole era diferente. Foi numa tarde qualquer, enquanto cortava caminho pela baía de manutenção, que Marcus o flagrou agachado junto a uma bancada, ajustando um parafuso solto numa plataforma de transporte. Não era o gesto em si, qualquer um poderia apertar um parafuso, mas como ele o fazia, movimentos econômicos quase cirúrgicos, a postura inclinada como quem já tinha se curvado sobre painéis de controle em pleno voo. Marcus conhecia aquele tipo de precisão. Não era de um faxineiro, era de um piloto. Naquela noite, em seu escritório bagunçado, ele puxou a gaveta da mesa e retirou uma foto amarelada. Uma cerimônia militar de 2012 a Valor Squadron sendo homenageada após uma missão de resgate classificada no Oriente Médio. As faces na imagem estavam borradas pela luz fraca e pelo tempo, mas Marcus estivera lá. Cumprimentara cada um daqueles homens. Seus dedos tremularam sobre o papel até encontrarem o terceiro da esquerda. Mesma estrutura óssea. Mesmo queixo angular. Os mesmos olhos não pelo brilho, mas pela sombra que carregavam.
O homem na foto usava um uniforme de gala, medalhas no peito e um sorriso que não chegava aos olhos. O homem nos hangares vestia macacão de zelador, movia-se como um fantasma e nunca sorria. Mas Marcos já vira homens suficientes carregando aquele tipo de fardo para reconhecê-lo. Na manhã seguinte, enquanto Jenny, uma engenheira júnior, rolava distraída pelo celular no refeitório, Marcos serviu seu café com calma. Já ouviu falar dos pilotos da Valor? Perguntou, tão baixo que ela quase não ouviu. Jenny encolheu os ombros, sem tirar os olhos da tela. Não foram todos mortos numa missão? Algo não oficial, tipo Tempestade no Deserto 2. Dizem que o esquadrão inteiro caiu no Nevada durante um treinamento. Marcos assentiu, discretamente apontando com o queixo para a figura de Ethan, que varria o chão do outro lado do vidro. Acho que nem todos morreram. Ela finalmente levantou o rosto, entre o cético e o intrigado. O zelador? Marcos, pelo amor de Deus. Olha para ele. Um cara desses, se fosse herói, não estaria aqui. Ou talvez esteja aqui justamente por isso. A voz de Marcos era áspera, carregada de algo que Jenny não conseguia definir. Heróis não sempre têm finais felizes, menina. Às vezes, eles só têm o que sobrou. O boato se espalhou como fumaça sob uma porta, sutil, persistente e impossível de ignorar. De repente, os olhares sobre Ethan mudaram. Alguns o observavam com curiosidade, outros com desconfiança. Os engenheiros mais velhos começaram a murmurar nos corredores, puxando artigos antigos nos celulares, cruzando datas e rostos. Um deles até encontrou um relatório desclassificado da última missão da Valor Squadron, as páginas cheias de redações, os nomes todos riscados a tinta preta. Verônica ouviu os sussurros durante uma reunião de orçamento. Estava no meio de uma apresentação sobre projeções trimestrais quando um executivo júnior se inclinou para o colega ao lado. Ela captou as palavras zelador e piloto e bateu a palma da mão na mesa com um estrondo. O silêncio foi instantâneo. Estamos falando sério? Um zelador, um funcionário da limpeza, seria algum tipo de herói de guerra? Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Isso aqui é uma corporação, não um romance barato. Voltem ao trabalho. Mas as palavras ficaram presas nela, como um espinho. Naquela noite, Verônica se viu parada no antigo escritório do pai, diante de uma foto emoldurada na parede. Seu pai, 20 anos mais jovem, apertando a mão de um piloto de macacão de voo. O rosto do homem estava borrado pelo movimento, mas o emblema no peito era inconfundível, Valor Squadron. Seu pai nunca falará muito daquele dia. Quando ela perguntara, adolescente, ele apenas dissera que um piloto o salvara durante uma aterrissagem de emergência no Nevada. Um piloto que recusará uma medalha e desaparecera. Verônica ficou ali por muito tempo, braços cruzados, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Pensou no modo como Ethan a olhara quando ela o humilhara, não com raiva, mas com algo mais profundo, uma tristeza que parecia vir de muito longe. Então virou as costas e se afastou. Não poderia ser ele. Pessoas como Ethan Cole não se tornavam heróis. Elas se tornavam invisíveis. A crise explodiu numa sexta-feira. O Apex 7, o novo motor protótipo da Vanguard, projetado para revolucionar a eficiência de combustível em jatos militares, seria apresentado em uma demonstração ao vivo para contratados de defesa, jornalistas e uma delegação do Pentágono. Era a chance de Verônica provar a dominância da empresa, calar os membros do conselho que duvidavam dela, mostrar ao mundo que era mais do que a filha do antigo CEO. 3 meses de preparação culminavam naquele momento. Mas durante o teste pré-lançamento, os indicadores de pressão dispararam. A câmara de combustão oscilava entre níveis seguros e críticos, ameaçando desestabilizar. Engenheiros se aglomeravam em torno dos monitores, discutindo em jargões técnicos, vozes cada vez mais agudas. Verônica permanecia no centro, braços cruzados, o rosto uma máscara de controle. Por dentro, seu coração batia descompassado. Consertem isso. Agora. O engenheiro-chefe balançou a cabeça. Não sabemos o que está errado, senhora Pierce. Os cálculos estão perfeitos. Verificamos cada componente 3 vezes. Verifiquem de novo. Não temos tempo. A demonstração estava marcada para dali a 6 horas. Cancelar seria um desastre. Os contratos, a imprensa, a reputação, tudo ruiria. Ela se virou para o diretor de engenharia. Façam um diagnóstico em cada válvula e sensor. Encontrem o problema. Ethan estava a 20 passos dali, passando rodo pelo chão junto à parede dos fundos da instalação de testes. Aprenderá a se tornar invisível nessas horas, a mover-se em silêncio, evitar contato visual, fingir que não entendia o que acontecia ao redor. Mas não pôde evitar um olhar para a tela projetada na parede. O esquema do motor estava ali, detalhado, imenso.
E ele viu. A segunda válvula de escape estava invertida. Criaria um feedback em alta altitude, desestabilizando a câmara, levando a uma falha catastrófica a 20.000 pés. Exatamente o tipo de erro que matava pilotos. Hesitou. Não era seu lugar. Não tinha autoridade nem credenciais, nem sequer um crachá que não fosse o de manutenção. Mas então lembrou de Laia desenhando aviões no caderno. Dos pilotos que voariam com aquele motor, se ele fosse aprovado. Do seu wingman, Sterling, o homem que voltará para casa porque Ethan ficará para trás. Deixou o rodo de lado e deu um passo à frente. Com licença. Verônica se virou, os olhos faiscando de irritação. O quê? A segunda válvula de escape. Está ao contrário. Por isso a pressão está instável. Vai falhar em altitude. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar. Os engenheiros o encaravam. Alguns trocaram olhares. Um riu nervoso. Verônica avançou um passo, a voz baixa e perigosa. Não preciso de aulas de quem passa pano no chão. Mas Marcos já estava puxando o diagrama das válvulas em seu tablet, os dedos tremendo não pela idade, mas pela urgência. Porra, murmurou. Os dados não mentiam. Ethan parou de costurar. O fio ficou suspenso entre seus dedos, como se o tempo também tivesse pausado para ouvir. A força não é não cair, disse ele, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. É levantar depois que o chão se abre debaixo de você. E saber que às vezes a única coisa que te segura é a mão de alguém que também já esteve no inferno. Verônica engoliu em seco. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Porque ela havia construído uma carreira inteira em cima da ilusão de que controle era sinônimo de poder. E ali estava ele, um homem que havia enfrentado o que poucos sobreviveriam, costurando a sola de um sapato de criança como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você poderia ter voltado. Ela murmurou, os dedos apertando o tecido de sua saia. Poderia ter exigido reconhecimento, honras, uma posição aqui. Poderia estar no meu lugar. Ethan finalmente levantou os olhos. E quando fez, Verônica viu algo que a deixou sem fôlego. Não havia amargura naquele olhar. Não havia ressentimento. Apenas uma calma tão profunda que parecia vir de um lugar onde as tempestades já não tinham mais poder. Eu voltei, respondeu ele. Só não voltei para os mesmos lugares que me quebraram. Um silêncio. O zumbido das luzes fluorescentes parecia alto demais. E quanto a Kyle? Ela perguntou, a voz trêmula. Você nem sabe quem ele é. Sei que é alguém que merece uma segunda chance, e tendeu de ombros, voltando a costurar. Assim como eu tive. Verônica fechou os olhos. Por um segundo, viu-se aos 12 anos, sentada no escritório do pai, ouvindo histórias sobre o piloto que havia desaparecido no deserto. O homem que escolheu salvar estranhos em vez de salvar a si mesmo. O homem que agora salvava ela sem nem mesmo saber que o fazia. Quando abriu os olhos novamente, a decisão já estava tomada. Amanhã, disse a voz firme, mas com algo novo nela, uma rachadura que deixava entrar a luz. Você começa como consultor de segurança. Salário decente. Horário flexível. E se quiser, pode trazer sua filha para conhecer a cabine de um Apex. Ela merece ver o que o pai dela construiu. Ethan não respondeu imediatamente. Seus dedos terminaram o último ponto na sola do sapato, então cortou o fio com os dentes. Só então olhou para Verônica, e desta vez, havia algo quase imperceptível em seu sorriso. Não vitória. Não alívio. Apenas o reconhecimento silencioso de que às vezes, as batalhas mais importantes não são travadas nos céus, mas nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Só se você prometer uma coisa, disse ele finalmente. O quê? Que vai parar de limpar o próprio nome e começar a sujá-lo um pouco. Ele estendeu o sapato consertado para ela. As melhores histórias começam quando a gente tropeça. E você, Verônica Pierce, está há muito tempo andando em linha reta. Ela pegou o sapato. E pela primeira vez em anos, não soube o que dizer. Isso, pensou Ethan enquanto se levantava. Era um bom começo. A voz de Verônica quebrou como se as palavras fossem pedras afiadas demorando a sair. Mas você caiu. E ainda está aqui. Ainda salvando pessoas. Como? Ethan finalmente voltou os olhos para ela. Não havia piedade naquele olhar. Apenas uma verdade cansada, mas firme. Força não é ficar no céu, senhorita Pierce. É saber quando descer por alguém. As palavras a atingiram como um golpe físico. Algo dentro dela, algo que ela havia trancado há anos, racha. As lágrimas vieram sem permissão, escorrendo pelas bochechas, arrastando consigo a máscara de comando, o rímel, a armadura. E pela primeira vez em uma década, ela não se importou. Eu sinto muito, sussurrou, a voz embargada. Pelo que disse. Por como te tratei. Por tudo.
Ethan amarrou o último ponto da costura no casaco e o colocou de lado. Você estava com medo. Eu reconheço isso. Seus dedos calosos e precisos pausaram. Eu tenho medo todos os dias desde que parei de voar. Então por que fica aqui? Ela perguntou, a garganta apertada. Por que trabalhar em um lugar que te lembra do que perdeu? Porque minha filha precisa ver que mesmo quando você perde as asas, não perde o céu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não precisava ser dito. 2 pilotos solitários finalmente no mesmo solo. Do lado de fora, o sol se punha, esticando sombras sobre a pista como cicatrizes. E agora? Ela perguntou, a voz tão frágil quanto o fio que Ethan ainda segurava entre os dedos. Ele pegou o sapato de Hila e começou a costurar a sola, os movimentos metódicos, como se o mundo não estivesse mudando ali mesmo, entre uma pontada e outra. Agora você decide que tipo de líder quer ser. A que empurra os outros para baixo para ficar no topo, ou a que ergue as pessoas até que todos possam voar. Verônica enxugou os olhos e se levantou. A resposta não precisou de palavras. 4 dias depois, Hila estava sentada no hangar novamente, os pés balançando enquanto rabiscava em seu caderno. Desta vez, não era um avião de combate, mas algo maior, um avião de família com assentos extras e janelas tão largas que dá para ver as estrelas. O hangar estava mais quieto agora, a poeira da demonstração assentada, mas as marcas ainda estavam lá, queimaduras nas paredes. Um trecho de piso carbonizado esperando reparos. Ela cantarolava, perdida em seu desenho, quando o estalo seco cortou o ar. Foi um acidente. Um cabo desgastado no sistema de roldanas acima, enfraquecido pelo calor do incêndio dias antes. Ninguém havia notado durante a limpeza. O gancho de metal oscilou como um pêndulo, atingindo uma caixa de ferramentas perto de onde Hila estava sentada. A caixa tombou, espalhando chaves e alicates pelo concreto com um estrondo ensurdecedor. Hila recuou, assustada, mas o pé enganchou em uma placa solta. Ela caiu de lado, o pulso torcendo-se embaixo do corpo quando bateu no chão. Um grito agudo de dor, de susto, rasgou o silêncio do hangar. Ethan estava do outro lado do prédio, discutindo protocolos de segurança com Marcos. Ouviu o barulho. Ouviu a voz da filha. Seu coração parou. O mundo se reduziu a um único ponto: correr, mas Verônica estava mais perto. Ela caminhava pelo hangar, inspecionando os reparos, quando o som da queda a congelou no lugar. Não houve hesitação. Não houve cálculo. Ela se ajoelhou ao lado de Hila em um segundo, puxando a menina para si como se fosse a coisa mais natural do mundo. Está tudo bem. Você está segura. Eu estou aqui. Hila chorava, o rosto contorcido, a mão esquerda já inchando. Verônica tremia enquanto verificava os ferimentos, as palavras saindo entrecortadas. Me desculpe. Me desculpe. Isso é culpa minha. O cabo deveria ter sido trocado. Eu deveria ter. Ethan chegou ofegante, o joelho doendo pela pressa, mas não se importou. Ajoelhou-se ao lado delas, a mão no ombro da filha, mas não a afastou de Verônica. Viu as lágrimas no rosto da CEO. Viu o jeito como ela segurou Hila, como se a menina fosse a única coisa no mundo que importava. Deixa eu ver, campeã, murmurou, examinando o pulso com cuidado. Não está quebrado. Provavelmente só uma entorse. Você é forte, igual a sua mãe. Verônica levantou os olhos para ele, o rímel borrado, a máscara de controle desfeita. Eu estava errada sobre tudo. Sua voz falhou. Jatos não são feitos só de aço. São feitos dos corações de quem já voou. E eu esqueci disso. Esqueci o que realmente importa. Ethan não desviou o olhar. É fácil esquecer quando você está lutando só para não cair. Ela assentiu, os dedos afrouxando em torno de Hila enquanto os paramédicos chegavam. Confirmaram a entorse. Nada grave, mas levariam a menina para fazer raio-x por precaução. Verônica não soltou Hila até que a garota sorriu para ela, tímida. Você é mais legal quando não está gritando, disse Hila, enxugando o rosto na manga. Verônica riu, um som rouco, surpreso, como se ela mesma não reconhecesse aquele som vindo de si. Vou trabalhar nisso. Enquanto levavam Hila para a ambulância, Ethan olhou para Verônica. Obrigado por estar aqui. Ela encontrou seus olhos. Pela primeira vez, não havia muros entre eles. Não havia hierarquia nem julgamento. Só 2 pessoas que haviam aprendido o que significava cair e se levantar. Obrigada por me mostrar o que estar aqui realmente significa. Na segunda-feira seguinte, a sala de imprensa estava lotada. Verônica subiu ao pódio sem o habitual ar de invencibilidade. Vestia um terno azul marinho não preto, o cabelo preso de forma simples, o rosto aberto. Nenhum escudo. Há 6 meses assumi esta empresa decidida a provar que era forte o suficiente. Sua voz ecoou clara, sem artifícios.
Demiti pessoas que não atendiam aos meus padrões. Ignorei vozes. Chamei de fraco um homem que na verdade salvou a vida do meu pai. Uma pausa. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o zumbido das câmeras. Ethan Cole é um herói. Não pelos medalhões que recusou, mas porque escolheu ficar no chão para criar sua filha. Porque salvou vidas sem precisar de crédito. Porque me mostrou que força não é nunca cair. É quem você ergue quando cai. Os repórteres se inclinaram para frente, canetas suspensas. Ela continuou, a voz ganhando firmeza. A partir de hoje, nomeio Ethan Cole como consultor honorário de segurança da Vanguard Aerospace. Ele supervisionará os treinamentos de voo e transmitirá aos nossos engenheiros os valores do Esquadrão Valor, integridade, coragem e serviço acima de si mesmo. Palmas explodiram, enchendo o salão. Mas quando os jornalistas se aproximaram de Ethan, parado ao fundo, em um terno emprestado, desconfortável sob os flashes, ele recuou. Não preciso de um título, senhorita Pierce. O barulho cessou. Verônica virou-se para ele, surpresa. Então o que você precisa? Uma sala de aula. Sua voz era baixa, mas carregava o peso de uma convicção inabalável. Um espaço onde crianças como a minha, crianças que não podem pagar escola de aviação, filhos de pais que trabalham em 2 empregos só para manter a luz acesa, possam aprender a voar. Esse é o legado real. Não medalhas. Não coletivas de imprensa. Ensino a próxima geração a decolar. Verônica sorriu. E pela primeira vez, o sorriso chegou aos olhos genuíno, desarmado, como de alguém que encontrara algo que nem sabia que procurava. Então vamos construí-la. Juntos. Os repórteres dispararam perguntas, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Mais uma coisa. Sua voz cortou o burburinho. Esta fundação não levará apenas o nome Valor. Será financiada com uma porcentagem dos lucros da Vanguard? Todos os anos. Porque se vamos construir aviões que tocam o céu, precisamos formar pessoas que lembrem por que o céu importa. No dia seguinte, as paredes do novo anexo da Vanguard começaram a subir, não para abrigar máquinas, mas sonhos. Um centro de aprendizado com simuladores de voo de última geração, oficinas onde mãos jovens poderiam moldar o futuro e um fundo de bolsas que transformaria impossível em, por que não? Batizaram-no de Fundação Valor. E Ethan ficou ali, no meio daquele espaço vazio, ouvindo o eco de risadas que ainda não existiam. Fechou os olhos e as viu, crianças com macacões grandes demais, dedos sujos de graxa, olhares brilhando mais que qualquer painel de controle. Quando os abriu, havia algo novo no peito, não a adrenalina de um decolagem, mas algo mais quieto, mais permanente. Esperança. 1 ano depois, a Fundação Valor abriu suas portas em uma manhã de sábado ensolarada. Não houve holofotes estridentes nem discursos inflados. Apenas uma fita vermelha, um par de tesouras gigantes nas mãos de Laia, agora com o pulso completamente curado, e um sorriso que ocupava metade do seu rosto. Ethan estava ao seu lado, a camisa social impecável substituindo o uniforme de zelador, a mão firme em seu ombro. Do outro lado, Verônica não usava mais a armadura de CEO intocável. Agora seus saltos altos davam lugar a tênis, o blazer impecável trocado por uma blusa simples e jeans. Não era mais a mulher que governava com medo, era a que havia aprendido a pousar. Atrás deles, reluzia um novo protótipo da Vanguard, um jato com as asas de ferro estampadas na fuselagem e as palavras Asas do Valor, pintadas em letras que pareciam cortar o ar. A imprensa o chamou de o avião da fé, símbolo de uma empresa que renascia não pelos números, mas pela alma. As ações subiram sim, mas o que realmente decolou foi o orgulho de trabalhar ali. As pessoas não vinham mais por obrigação, mas por propósito. 50 crianças de comunidades esquecidas encheram o hangar, olhos arregalados enquanto Marcos e os engenheiros transformavam física em magia. Empuxo, sustentação, arrasto e sonhos. Eram garotos e garotas de lugares onde a faculdade era um mito, onde o céu era só um teto cinza sobre prédios cinzentos, nunca um destino. Até que um menino não mais que 9 anos levantou a mão trêmula. Qualquer um pode aprender a voar? Ethan agachou-se até ficar na altura dos seus olhos, o mesmo gesto que fazia com Laia todas as noites. Qualquer um que esteja disposto a cair primeiro. O sorrisinho sem os dentes da frente foi a resposta. E de repente o horizonte daquele menino ficou mais largo que toda a pista de decolagem. Quando o sol começou a se despedir pintando o asfalto de laranja e ouro, Ethan caminhou até o novo jato. Passou os dedos pela fuselagem fria, sentindo cada arrebitado, cada costura, cada promessa de altitude. Verônica se juntou a ele, os saltos trocados por tênis, o blazer abandonado em algum lugar. Agora, era só uma blusa e jeans.
Só ela. Sente saudade? De voar? Ele assentiu. Todo dia. Mas encontrei algo melhor. O quê? Um motivo para ficar no chão. Ela sorriu. E era o sorriso de quem finalmente entendia. Sabe, meu pai costumava dizer que os melhores pilotos não são os que voam mais alto. São os que trazem todo mundo de volta para casa. Ethan a olhou. Realmente olhou. E viu a mulher que ela se tornará. Seu pai era sábio. Aprendeu comigo. Ficaram em silêncio, observando o sol se render ao crepúsculo, tingindo o céu de rosa e roxo. Dentro do hangar, risadas de crianças se misturavam ao zumbido dos sonhos. E pela primeira vez em anos, nem Ethan nem Verônica se sentiram sozinhos. Ambos haviam caído. Ambos haviam aprendido a voar de novo, só que dessa vez juntos. A noite chegou suave. As crianças foram embora com os pais, apertando folhetos, formulários de bolsa e a certeza de que o impossível tinha endereço. As luzes do hangar diminuíram até virar um brilho aconchegante. Os engenheiros guardaram suas demonstrações. O alvoroço do dia se transformou em uma quietude cheia de significado. Ethan caminhou até a beira da pista, o vento fresco carregando o cheiro de querosene e possibilidade. Arregaçou a manga revelando a tatuagem por completo, as asas de ferro, ainda afiadas depois de todos aqueles anos, ainda orgulhosas. A tinta desbotara um pouco, mas o significado, nunca. Jamais desbotaria. Verônica se aproximou devagar, os passos quase imperceptíveis no concreto. Na luz morna do entardecer, ela parecia diferente. Real. A pessoa que havia enterrado sob camadas de medo, finalmente autorizada a existir. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não me odiou quando eu te humilhei? Ele balançou a cabeça, um sorriso discreto nos lábios. Eu não te odiei. Eu me vi em você. Ela franziu a testa, confusa. O quê? Você tinha tanto medo de cair que empurrou todo mundo para baixo primeiro. Fazia os outros pequenos para se sentir grande. Ele fez uma pausa. Eu fiz a mesma coisa depois que perdi minhas asas. Afastei quem tentou me ajudar, os amigos, a terapeuta, até a Sarah por um tempo. Até a Laia me lembrar que cair não significa estar quebrado. Significa só que você é humano. Os olhos de Verônica se encheram de lágrimas novamente. Mas dessa vez não eram de dor ou vergonha. Eram de alívio. Da leveza insuportável de ser vista. Eu não sei mais como ser humana, ela sussurrou. Esqueci no caminho. Ethan virou-se para ela, o rosto gentil. Então deixa eu te ensinar. Do mesmo jeito que você está me ensinando a construir de novo. A esperar de novo. Algo passou entre eles. Não era romance. Ainda não. Era o início de algo mais profundo. Confiança, parceria, a compreensão de que existia um céu onde ambos podiam finalmente respirar. Trato feito, ela disse. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Acima deles, os motores do jato ronronavam baixo no ar da noite, as asas de ferro na fuselagem capturando os últimos raios de sol, brilhando como brasas. Não era só um avião. Era uma promessa. Um legado. A prova de que mesmo quando você cai, ainda pode ensinar outros a voar. E que às vezes, se tiver sorte, encontra alguém disposto a voar com você. Ethan olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a piscar. Pensou em Sarah. Nas missões, nas vidas salvas, no homem que fora. E compreendeu pela primeira vez sem medo que não havia perdido suas asas. Apenas aprenderá a usá-las de outra forma, para erguer a filha, para amparar Verônica quando ela tropeçou, para construir algo que duraria mais que qualquer voo que já fizera. Pronto para ir para casa? Ela perguntou. Ele sorriu. Vamos.